Bom dia, bom dia. Mais uma live. Segundou. Vamos lá. Deixa eu fixar o comentário. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu só ir arrumando aqui. Bom dia, gente. Vamos lá então para mais uma live, tá certo? Aqui no Mundo Jovem Espírita sobre, o livro Encontros com Chico. Tá certo? Lembrando que todos os dias, 9 horas da manhã, eu estarei aqui conversando um pouquinho com vocês sobre Encontros com Chico Xavier. E hoje, a mensagem que eu trouxe foi voltada, para algo assim, um pouco, vamos colocar nos termos, um pouco doloroso, para que a gente possa estar tratando sobre isso. Ó, a mensagem de hoje, como vocês já viram aí no título aqui, da live, é extinga, o ódio agora, tá certo? Lembrando a todos vocês que vocês podem colocar complementos, da nossa leitura aqui nos comentários, porque o legal dessas lives é justamente que a gente possa interagir, tá certo? Hoje, eu já deixei tudo acertado também com o Vitor do Aprendizes. Amanhã, de manhã, 8 horas, eu estarei lá com o Vitor, para fazer o último dia de live dele, que não só a gente vai conversar um pouquinho, como ele também vai fazer uma retrospectiva, sobre todo o desafio, a experiência dele dentro desse desafio. E também eu quero dedicar principalmente essa live de hoje, mais em especial a música, final de hoje, a Carol, que tá fazendo aniversário hoje, do Meninas Espíritas, certo? E assim, e dedicar essa live em si pelo trabalho, que ela proporcionou, não só para mim, como para o Vitor também, como eu já joguei a bola pro André, e dentre outros jovens, que estão fazendo essa corrente do bem. Então é uma enorme gratidão que a gente tem a ela, justamente por cada dia mais propagar, ser essa pessoa maravilhosa que ela é e divulgadora da doutrina espírita, gente? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa mensagem de hoje, tá certo? Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Pronto, já deixei aqui pré-pronto. E bora lá então para a leitura da nossa mensagem de hoje. Lembrem que podem colocar aí, tá certo? Comentários para contribuir, certo? Com a nossa leitura do dia. Num diálogo com uma jovem senhora, contou-me ela que conseguiu resolver intrincado problema familiar, relatando em breve conversa com Chico. Seu marido inimizara-se com um parente por questões financeiras. Surgira o ódio em família, por isso o relacionamento familiar torna-se cada vez mais tenso, agravando as incompatibilidades. Nessa situação, procurou o Chico, dele recebendo a seguinte orientação: olhe, menina, você que conhece o Espiritismo foi colocada nisso, é para ajudar. Não perca a ocasião para pôr fim a essa situação. Se não tomarmos cuidado,
o caso poderá se complicar cada vez mais, redundando em tristes acontecimentos, e esse clima de ódio poderá se estender até outras reencarnações. Aproveite agora para solucionar tais problemas. Não guardem ressentimentos. Sem o perdão verdadeiro, a dívida não se extingue. Não deixe isso para amanhã, minha filha. Como ficou o caso? Perguntei-lhe curioso. Ah, graças a Deus tive forças para convencer meu esposo e fui procurar meus parentes, pedindo-lhes perdão, apesar de sermos nós os mais prejudicados. Com essa minha atitude, foi extinguido todo o rancor que existia entre nós e a paz voltou ao convívio familiar. Ah, Jesus, não foi sem razão que nos ensinastes. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis no caminho com ele, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitio. Mateus, capítulo 25, versículo 26. Gente, essa mensagem em específico de hoje, ela vem tratando muito, né, de uma passagem, por exemplo, do Evangelho, que, como eu falei logo no início, é algo bem delicado, né, que nós ainda temos muitas dificuldades, certo? Que é o capítulo 7, se eu não me engano. Não, perdão, capítulo 7, capítulo 12 do Evangelho, tá bom? O Evangelhozinho aqui, ó, lindo, maravilhoso, que inclusive o meu é todo marcado, bichinho. Todo marcado na parte aqui, ó, ele é todo roxo, meu Evangelho. Mas é na parte do capítulo 12, certo? Quando fala, amai os vossos inimigos, né? Então, assim, ele trata aqui, né, os subtítulos dele é justamente retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, né? E nas instruções dos espíritos fala justamente sobre a vingança, o ódio, o duelo. E tem, assim, diversas partes dentre esse capítulo que me chamam muito a atenção, né, que a gente pode retratar, falar um pouco sobre, né, principalmente esse início aqui do item 3, né, que vem retribuir o mal com o bem. É justamente ele falando que se o amor do próximo constitui um princípio de caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Gente, agora eu tenho a dizer a vocês que não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso, mas é uma tarefa necessária. A gente precisa compreender que o amor tem que estar sempre acima de qualquer coisa, certo? Ó, o Lucas colocou, né? É delicado mesmo, né? Precisamos vigiar nossos sentimentos e entender que esses sentimentos não nos acrescentam em nada e só adoecem nossa alma. Perdão, gente, perdão. E realmente, Lucas, a gente tem que prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, né, acima de tudo. Inclusive, hoje, né, no home office, 9 horas, lá no YouTube do Rede Amigo Espírita, eu vou estar junto com a galera para falar justamente, né, sobre a nossa reeducação alimentar. Né? Como a gente tá realmente alimentando a nossa mente, o nosso coração,
né, perante a todo o nosso convívio, seja com alguém que não gostamos, seja com pessoas que nós gostamos. Então, assim, nós precisamos sim ter esse cuidado. E como eu falei anteriormente, não é algo fácil, né? Talvez nenhum ensinamento de Jesus seja hoje, né, nos dias de hoje, tão difícil de ser seguido, né, como este mandamento, que é do amai os vossos inimigos, né? Há mesmo quem, por exemplo, sinceramente julgue impossível colocar ele em prática. Consideramos, por exemplo, fácil amar quem nos ama, né? É muito fácil isso, mas nunca aqueles que abertamente, né, procuram prejudicar-nos, né? Prejudicar-nos. Então, assim, outros ainda, como o próprio filósofo, eu não vou lembrar direito o nome dele, é Nietzsche, eu acho, não lembro, eu não sei pronunciar, gente, perdão. Mas eu vou colocar aqui o nome dele direitinho, pra quem souber quem é ele, tá bom? Qualquer coisa vocês procuram. Deixa eu colocar aqui. É esse aí o nome dele, tá certo? O que é que acontece? Esse filósofo, né, ele sustenta, né, que a exortação, por exemplo, de Jesus para amarmos os nossos inimigos prova justamente que essa ética cristã se destina somente aos fracos e aos covardes, né? E nunca se aplica, nunca se pode aplicar, por exemplo, aos corajosos e aos fortes, né? Então, Jesus, dizem eles, no caso, que era um idealista sem sentido prático, né? Apesar dessas dúvidas, por exemplo, persistirem numa objeção. O mandamento de Jesus, ele desafia-nos justamente hoje com uma nova urgência, né? Demonstra sempre que o homem moderno, por exemplo, ele caminha ao longo de uma estrada semeada de ódios, né? E que fatalmente o conduzirá a uma destruição e até mesmo a uma condenação, né? O mandamento para amarmos os nossos inimigos está longe de ser uma piedosa imposição de um sonhador utópico, né? É uma necessidade absoluta para podermos sobreviver. Principalmente porque nós vivemos em uma sociedade. Nós temos que praticar e tentar ao máximo, né, trabalharmos e conviver em harmonia com o nosso próximo. Carol! Carol entrou aqui na live. Cá, feliz aniversário. Que você continue, eu já disse aí um monte de coisa pra você no privado, mas que você continue sendo, assim, essa pessoa maravilhosa, inspiradora e sempre, sério, você não tem ideia do quanto... Oi, voltei. Do nada saiu aqui meu celular. Você não tem ideia do quanto você me inspira, né, do quanto eu considero você uma amiga, né? É uma gratidão muito grande por toda essa caminhada, essa trajetória que a gente tá construindo juntas, não só eu e você, mas como um monte de outras pessoas aqui, né, que estão que estão junto conosco, né? É uma ideia, Jorge. Jorge. O Jorge entrou aqui. Jorge, bom dia, né? Mas é uma ótima ideia, Luísa. Vou cantar logo, então. Ai, Jesus. A Tatiane Brandão, né, antes de eu cantar pra Carol, ela colocou, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor. Exatamente, gente. Nós temos que cada vez mais praticar
Deus como um todo. E como a gente já falou em outras lives, Deus nada mais é do que amor. Canta parabéns também, o Vitor cantou. Gente, então vamos cantar aqui parabéns pra Carol. E aí no final da live eu canto a outra música, tá certo? Pra que a gente possa concluir a nossa live de hoje. Então vamos lá, todo mundo junto, todo mundo cantando junto aqui. Parabéns para Carol Oliveira nesse dia maravilhoso. Lúcio, cantar parabéns. É pra eu cantar também. É, pra você cantar também. Chega aqui rapidinho. Então, vamos cantar parabéns pra Carol Oliveira no dia de hoje. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Parabéns, Ká! Muitos anos de vida, muita luz, muito Parabéns, amor. Carol! E que você seja sempre essa pessoa iluminada que você é. E que possa cada vez mais estar propagando a doutrina espírita aí por todo esse mundo, né? Com muito mais projetos, com muito mais entusiasmo, né? Do que você já tem. Então, Cá, um beijo e depois a gente ainda conversa mais aí durante o dia pra eu parabenizar ainda mais você, tá certo? Gente, todo mundo aqui, ó, dando parabéns a Carol, muito bem. Então, gente, o que é que acontece? Como a gente havia dito, né? O Jardel do Locutor Espírita colocou ali, né? O nome é Nietzsche mesmo, não é? Eu fiquei confusa com esse nome, mas aí, graças a Deus que eu tenho vocês aqui comigo pra ir ajudando a solucionar o que eu não souber, né? A gente vai trocando aí esse conhecimento. Inclusive, Jardel, vamos marcar, né? Pra você vir aqui uma manhã, essas lives de 9 horas, pra gente conversar um pouquinho. Ontem, pra quem não viu, eu trouxe o André, né, do Espiritista Nerd, pra gente conversar um pouquinho sobre o capítulo 9, né, aqui do livro, que fala sobre as campanhas do Quila. A gente falou bastante sobre caridade. Menino, não morre mais! Não desencarna mais esse menino. Ó, acabou de entrar o André. Tava falando da live de ontem, André. Tá lá, então, disponibilizada aqui no Instagram, tá certo? E também será disponibilizada pelo YouTube, tá bom? Olha, o André mandou aqui, ó, e começa amanhã de 10 horas. Então, gente, já sabe, né? Vai ser a maratona amanhã, 10 horas. Depois que encerrar aqui o Mundo Jovem, já pode ir lá pro André pra a primeira live dele. Vamos lá prestigiar, tá certo? Eu estarei lá amanhã, André, pra dar boas vibrações, mandar energia positiva, tá certo? E que venham aí mais jovens nessa corrente do bem, como a Luísa sempre coloca, né? Então, gente, quando a gente fala, né, voltando aqui pro nosso texto, que hoje tá assim, né, gente? Hoje tá um monte de coisa junta, mas no final a gente vai entender tudinho, tá certo? Como Tati colocou, realmente é de extrema importância que a gente compreenda e coloque cada vez mais o amor em prática como algo extremamente importante na nossa vida, né? Como uma prioridade, porque ele é uma prioridade. Muitas vezes a gente acaba não colocando, né? E quando a gente fala, quando Jesus diz, quando Jesus diz, né, amai os vossos inimigos, ele realmente não ignora, por exemplo, a dificuldade dessa frase, né? Ele conhece bem o significado de cada uma das suas palavras, certo? A responsabilidade que nos cabe
como cristãos principalmente, é a de descobrir o significado desse mandamento e procurar aproximadamente vivê-lo toda a nossa vida. Mas ok, como amar, Laura? Como assim? Como é que eu vou amar os nossos inimigos? Bom, agora sendo bem práticos, né? Vamos formular justamente essa pergunta juntos, certo? Então vocês também podem colocar aí nos comentários algo referente a uma resposta para essa pergunta. Como devemos nos amar, né? Como nós devemos amar os nossos inimigos? A primeira coisa que nós temos é realmente que desenvolver e manter justamente uma capacidade, primeiramente, de perdoar, certo? Aquele que não perdoa não pode amar, né? É mesmo impossível iniciar o gesto de amar o inimigo sem a prévia aceitação da necessidade de perdoar, certo? Então, assim, sempre que a quem nos fez mal ou nos causou alguma injúria, nós temos que aprender a perdoar. É isso mesmo, Jorge. A ideia é fazer todos os horários do dia um jovem fazendo o evangelho. Tá vendo aí? O que é que acontece? Também a gente vai precisar, né, compreender diante disso que o ato do perdão, ele deve partir sempre de quem foi insultado, certo? Da vítima, né? Vamos colocar nesse termo, mas a gente tem que lembrar também que ninguém é vítima, né, de nada. Nós estamos sempre, quando acontece algo assim, resgatando por algo, né? E se nós não resgatamos, é uma oportunidade de aprender, né? De praticar o bem, de praticar o perdão, de cada vez mais estarmos tendo ações, né? Como o Cristo pede. Aqui o locutor colocou, né? Maratona melhor do que o Netflix. Olha aí. O Luca colocou, né? Que amamos nosso inimigo entendendo que somos filhos do mesmo Pai. Não sabemos o que fizemos a ele. Mais importante do que saber nossos equívocos das nossas vidas passadas é perdoar. Tati colocou, né? Temos que amar tudo e todos. Amar as plantas, os animais, o oxigênio, a cama, a mesa, né? Dentre outros. O Luca comentou aqui, né? Complementando a fala dele. Exatamente. Entender que a vítima, na verdade, muitas vezes é o próprio agressor. O Jorge colocou, né? Como somos orgulhosos, egoístas e vaidosos, talvez o perdão tenha que ser em doses homeopáticas. Exatamente, Jorge. Tati, não devemos pagar o mal com o mal. Inclusive, como eu havia dito, no capítulo 12 é o primeiro item, né, que trata sobre amar os vossos inimigos, é retribuir o mal com o bem. Com certeza eu tô fazendo isso aqui, mostrando a vocês, mas tá indo inverso, né? Mas tudo bem. Aqui, retribuir o mal com o bem. Que inclusive foi o item 3 que eu fiz uma breve leitura, né, de uma parte que me chama bastante atenção, certo? Referente justamente ao amor para com o próximo. Bom dia, gente, todo mundo que tá entrando agora na live, sejam bem-vindos, tá certo? Deixa eu ver aqui os comentários. Perla colocou, né, que tentar exercitar é muito difícil. A gente perdoar, mas orando pela pessoa, a gente consegue extinguir esse sentimento de dentro de nós, oração e amor. Exatamente.
Deixa eu voltar aqui. O Jardel colocou aí, ó, perdão terapia. Maravilhoso. A gente tem que ter essa terapia constante, né, na nossa vida. E entender também que, como a gente sempre fala aqui, né, nas nossas lives, lembrando sempre que cada um está em um estágio evolutivo diferente, né, para que a gente possa compreender também a dificuldade do outro, certo? E não só e simplesmente chegar e sair criticando ou algo desse tipo, tá certo? O que é que acontece? Quando a gente fala justamente de tudo isso, a gente deve entender que o perdão, ele não significa, tá bom? Uma ignorância do que foi feito ou imposição, por exemplo, de um rótulo falso, né, em uma má ação. Deve significar justamente pelo contrário, né, que a má ação deixe de ser uma barreira entre as relações mútuas, certo? O perdão é justamente o catalisador que cria a atmosfera necessária para, de novo, né, partir e recomeçar, certo? Então, assim, as palavras "perdoo-te, mas não esqueça o que fizeste" não traduz a natureza real do perdão, tá bom? Então, nunca ninguém de certo esquece, que a gente compreende. Se isso significar varrer totalmente o assunto do espírito, tá bom? Mas quando perdoamos, esquecemos sim, no sentido em que a má ação, por exemplo, ela deixa de constituir um impedimento para estabelecer as nossas relações. Da mesma maneira, nunca devemos dizer, né, perdoo-te, mas já não quero nada contigo, né? Porque o perdão significa justamente a reconciliação, um regresso a uma imposição anterior. E sem isso, ninguém pode amar os seus inimigos. O grau da capacidade justamente de perdoar determina o de capacidade de amar os nossos inimigos, tá bom? Em segundo lugar, diante de tudo isso, né, temos de reconhecer que justamente essa má ação de um nosso inimigo ou um próximo, né, seja aquele que nos magoa, nunca exprime a sua completa maneira de ser, né? É sempre possível, por exemplo, descobrir um elemento de algo que existe em cada um de nós, né? Que pode ser um ato, né? Um elemento de bondade dentro do nosso inimigo, certo? Então, assim, quando a gente acaba travando uma guerra com ele, nós não conseguimos entender, nem perdoar, nem chegar ao de fato amar o nosso inimigo, né? Há em nós, por exemplo, alguma coisa que nos obriga a lamentarmos com o poeta latino, né, Ovídio, que ele fala justamente que vejo e aprovo o que é melhor, mas sigo o que é pior, né? Ou como Platão mesmo, né, que comparava a pessoa humana a um cocheiro, né, que guiasse 2 cavalos possantes e cada um deles puxasse o carro em direções opostas, né? Também podemos repetir, por exemplo, o que disse o apóstolo Paulo, né? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso significa, por exemplo, muito simplesmente, né, que naquilo que temos de pior há sempre algo de bom. Assim como no melhor existe algo de mal, tá bom? Quando percebemos isso, sentimos-nos menos prontos a odiar os nossos inimigos, né? E quando olhamos para além da superfície ou para além do gesto impulsivo de maldade, descobrimos em nosso próximo muitas vezes um certo grau de bondade, né? E podemos perceber que o vício e a maldade dos seus atos não traduzem inteiramente aquilo que ele de fato é, certo? Então, assim, nós temos que cada vez mais
ter, como o próprio Jardel colocou, né, uma terapia voltada para o perdão, tá certo? E para ir assim, deixa eu ler aqui antes os comentários. Ah, minha prima! Lívia, amor, te amo muito, viu? Livânia colocou, manhinha aqui, né? Amor, amor e amor. Perdoar é reconstruir. A Tati colocou, né, que o perdão verdadeiro tem que partir do coração e não da boca para fora. Exatamente. O EFA, né, oficial, colocou aqui, né, deixar ir, se libertar. Guardar ressentimentos é guardar brasa no coração. Exatamente. A gente tem que lembrar de tudo isso. Não é uma tarefa fácil de colocar no nosso dia a dia, tá certo? Não é, a gente não dá pra simplesmente achar que, opa, hoje vou perdoar todo mundo, né, que já me causou mal algum dia, e vou pedir perdão a todos que eu já causei mal algum dia, tá certo? Então, isso é uma construção, uma reconstrução, né? Exatamente. Manhinha colocou, né, que às vezes foi só um momento de desconto, né? Às vezes é algo que foi uma palavra inadequada, que o sentido não foi proposto, né, como acabou saindo. Então nós temos sim que entender que muitas vezes nós podemos ser aquele que fere como aquele que é ferido, certo? Livinha colocou, te amo. Oh, meu Deus, que saudade, prima. Exatamente, Aloysio. Nós temos que perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. E esse 70 vezes 7, por exemplo, não é, por exemplo, acabou 70 vezes 7, não vou perdoar mais ninguém. Aí você volta, entendeu? E de novo, 70 vezes 7. E vai assim. Porque muitas vezes nós queremos, né, quando fazemos algo que o outro não gosta, nós queremos ser perdoados, né? Queremos ter o perdão do outro. Mas quando é o contrário, para que a gente possa perdoar, muitas vezes a gente bota aí, né, 300 obstáculos e acaba não se resolvendo. Entendendo que nós temos que ter sim o tempo para nós, né? Não vamos dizer que hoje eu me desentendi com manhinha, né? Um exemplo. E aí amanhã eu já tenho que ter perdoado. Não, a gente tem que respeitar o nosso tempo também, certo? Respeitar o tempo do outro também. Mas sempre trabalhando para que esse perdão ele exista, certo? Justamente, muitas vezes é um descontrole, tá bom? Então, nós temos sim que ter cada vez mais, né, esse hábito, essa habilidade. Então, assim, eu vou colocar, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da live de hoje. Foi um pouquinho mais rápido, eu tô tentando, sabe? Ser cada dia mais um pouco mais sucinta, um pouco mais rápida. Mas, assim, às vezes eu consigo, às vezes não, que aqui eu falo pra caramba, né? Mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, né? Do nosso tema. Lembrando que a live ficará salva, tá certo? Aqui no Instagram e no YouTube, tá bom? Então depois, por exemplo, vocês podem compartilhar com os amigos, compartilhar no próprio story do Instagram. A Tati colocou, né, que é justamente um exercício diário. E se vibrarmos coisas boas, recebemos coisas boas. Oração e vigília sempre. Muito bem colocado, Tati. Muito boa observação. E como sempre, né, a nossa frase final, que é justamente: precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme,
a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos estão chegados para a felicidade humana. E a música que eu escolhi hoje foi uma música para fazer que a gente reflita, né, sobre os nossos atos perante a todos, seja a alguém que nós amamos, seja o nosso inimigo, certo? Então eu trouxe a música, ela não é espírita e provavelmente todo mundo conhece ela, que é a música do Whindersson Nunes, certo? Foi ele que escreveu essa música e ele gravou, né? Teve uma gravação com a Priscila Alcântara, né, que é a música Girassol, que eu sou apaixonada por essa música. Então vamos cantar ela para fazer o encerramento da nossa live de hoje, tá bom? Vou colocar aqui. Me falem se vocês conhecem, tá certo? As músicas. Podem mandar dicas também de música pra gente tá cantando. Teve aqui a propaganda, gente, perdão. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. Exatamente, perdoar com o coração é orar pelas pessoas espiritualmente pobres. Olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Que nós possamos cada dia mais trabalharmos o nosso perdão, trabalhar toda a nossa luz, para que ela possa ser cada dia mais emanada e que seja cada dia mais fácil, né, trilhar e termos cada dia mais comportamentos, né, ações, palavras como o Cristo ele espera de nós. Então, gente, que todos tenham uma ótima segunda-feira, que
todo mundo possa estar aqui amanhã, 9 horas da manhã, para mais um encontro. Lembrando que hoje, né, 9 horas da noite, nós temos Home Office Espírita para falar, né, uma continuidade do que falamos hoje aqui de manhã, justamente uma reeducação alimentar, tá certo? Então, um grande beijo a todos vocês e uma ótima segunda-feira. Tchau, gente. Muito obrigada novamente por estarem aqui.